Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. É um prazer receber vocês aqui no meu espaço de atendimento. Hoje eu quero responder a pergunta de uma seguidora aqui do canal, que quer saber, ter certeza, qual é o momento que ela pode ensinar a adição para a criança dela. Ela não disse se é professora, se é uma mãe que segue o canal, mas as explicações que eu vou dar aqui servem tanto para professores ou outros profissionais, quanto para pais. Então, para você ter certeza que a sua criança está pronta para a adição, tem alguns passos a serem seguidos e alguns eixos da matemática que devem ser explorados com ela. Eu achei melhor, pessoal, compartilhar com vocês a minha tela. Vai ficar melhor para vocês compreenderem todos os tópicos. A primeira imagem aqui traz uma reflexão para a gente lembrar o que a base estabelece, espera para o conhecimento, a aprendizagem da matemática. Então, eu retirei um trecho que diz assim: estabelece que a matemática deve ser uma ferramenta para que os alunos leiam, compreendam e transformem a realidade. Ela enfatiza a construção, representação e interdependência de ideias matemáticas, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais ao longo da educação básica. Ela tem alguns objetivos, desenvolvimento do pensamento crítico, resolução de problemas, raciocínio lógico, interpretação de dados, conexões matemáticas, uso de tecnologias, valorização da diversidade. Como nós não estamos explorando diretamente esse conteúdo da Base Curricular Nacional, que foi já muito discutida, eu trouxe só para a gente lembrar a importância da contextualização do conhecimento para esse desenvolvimento pleno da criança. Então, agora, vamos pensar nos eixos da matemática que nós encontramos aí nesses documentos que normatizam, como a educação deve se desenvolver dentro das escolas. Então, como eixos da matemática, a gente tem os números e operações, que são álgebra e funções, a gente também encontra com esses dois nomes, geometria, grandezas e medidas e estatística. Dentro dos números e operações, nós temos um conhecimento que antecede. A pergunta era, como saber quando a minha criança está pronta para aprender a adição? Então, existem conhecimentos que antecedem essa habilidade. Então, nós vamos falar bastante sobre esse trecho aqui, números e operações. E vamos destacar também, tá vendo? Destaquei aqui pra gente, que esse vai ser dentro desse assunto aqui que nós vamos discutir. E a gente precisa de pensar, quando vai trabalhar a base, colocar para a criança os pré-requisitos do conhecimento, a gente tem que pensar no letramento matemático. E o letramento matemático, ele envolve que nós organizemos um ambiente matematizador, que tenha recursos visuais que estimulem a criança a começar a interiorizar os conhecimentos, o senso numérico, princípio de contagem, sistema numérico decimal e a aritmética. Nós vamos destacar na nossa discussão hoje o princípio de contagem, mas a gente não vai deixar de falar do senso numérico, porque o princípio de contagem e o senso numérico, eles estão intimamente ligados. Dentro desse princípio de contagem, a gente tem a ordem estável de contagem regular, correspondência termo a termo, cardinalidade, abstração e relevância da ordem. Se a sua criança tem um comprometimento intelectual, ela tem um diagnóstico de autismo, que é o TEA, um TDAH, seja ele hiperativo ou só desatento, ela vai levar um tempo maior para entender esses 5 pontos, mas ela vai entender. As crianças que não têm nenhum diagnóstico, elas vão demorar um tempo menor para entender tudo isso, e aí elas estarão prontas para o próximo passo do trabalho com a matemática, que é a ideia de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos voltar para a nossa discussão, então. O que eu estou trazendo para vocês agora? Tópico a tópico, explicando o que é cada um,
Porque tendo esse conhecimento, você vai saber tirar da sua criança, analisar, avaliar a sua criança, para saber se ela tem esse pré-requisito aqui ou se você precisa de trabalhar, seja com material concreto, lúdico ou com o material pedagógico convencional. Então, ordem estável de contagem, o que é? É saber contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. E o importante é, se eu estou ensinando essa quantidade, esses nomes para minha criança, eu tenho que aos poucos ir fazendo a relação, o NQS, o nome, a quantidade e o símbolo. Aos poucos, se eu apresento de 0 a 9, eu vou trabalhar o nome desses símbolos e as suas quantidades, porque eu preciso disso para a próxima etapa, que é a correspondência termo a termo. A criança precisa entender que para obter um total correto, cada objeto só pode ser contado apenas uma vez. Vamos para o próximo agora, cardinalidade. A criança precisa entender que no final da contagem de determinados objetos, o último número nomeado é o total de objetos que se tem em determinado espaço físico ou abstrato de contagem. Então, o físico é quando você dá um montante de tampinhas para ela, de brinquedos, e você estimula ela a contar. O abstrato é quando você coloca uma atividade plana no sulfite, no caderno, para ela localizar essas quantidades. A abstração, ser consciente que vários objetos podem ser contados, os que são semelhantes ou não, agrupando por categorias ou não. Então, objetos palpáveis, a gente pode contar objetos diferenciados, né? Sem agrupar, agrupando. Então, a criança precisa ter essa ideia aqui quando ela constrói a habilidade da abstração. Já na irrelevância da ordem, ela tem que observar que, tendo objetos desordenados, é saber que para se ter um total correto, se pode contar em ordens diferentes os objetos embaralhados, mas apenas uma vez cada um. Então, se eu tenho um monte de tampinhas coloridas, ela não vai poder contar amarela 2 vezes se ela só tem uma amarela. Então, tá ali bagunçadinho, é a habilidade que ela pega e vai puxando. Ela puxa o outro 2, ela puxa o outro 3. Em uma habilidade anterior a essa, a criança às vezes puxa 2 e fala 1, puxa 3 e fala 1. Então, é um crescente, você tem que aprender a observar cada um dos seus alunos, das suas crianças, dos seus pacientes ou dos seus filhos, para ver se eles adquiriram essa habilidade. Se não, você tem que dar um passo atrás. Após ter certeza que sua criança tem as habilidades do princípio de contagem, atividades como ordem, crescente e decrescente, antecessor e sucessor, ideia de adição com resultados até o 9, ideia de subtração explorando numeração até o 9, problemas matemáticos que trabalhem a ideia total e resto, números pares e ímpares, serão compreendidos pela criança. Quando a gente pensa todo esse pré-requisito que nós discutimos aqui, ainda no letramento matemático, dentro desse ambiente alfabetizador, o próximo passo é agrupar quantidades de 10 em 10, que vai trabalhar as ideias do sistema numérico decimal, que não é o assunto desse vídeo. E, posteriormente, a gente pode trabalhar as ideias da aritmética com continhas com 2 algarismos, unidade e dezena, com 3, unidade, dezena e centena. Mas isso é uma discussão para o próximo vídeo. Deixei para vocês aqui algumas referências. Tem 2 artigos aqui muito interessantes que vocês podem pausar e eu vou colocar também na descrição do vídeo todas essas referências, porque se vocês quiserem aprofundar os estudos, vai ser muito bom, porque quanto mais você aprende a teoria, você aprende melhor como avaliar a sua criança, observar, na verdade, primeiro, analisar e avaliar a sua criança, e aí você consegue tirar dos seus materiais de pesquisa e organizar, tirar atividades e organizar
montando um planejamento mais eficiente. Como essas atividades, esses conhecimentos também podem ser explorados pelos pais, vocês, enquanto pais, conseguem ver quais são as atividades que os professores dos seus filhos estão trabalhando, o que realmente ele está querendo, quais habilidades do princípio de contagem do seu filho já sabe, quais eles ainda não sabem, como você pode ajudar. E para o professor, você já sabe, né, professores? Vocês já têm uma habilidade maior, e esse conhecimento também é muito importante para as pessoas que trabalham com reforço escolar, com atendimento especializado. Os psicopedagogos também se beneficiam muito desse conhecimento. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até mais!